Oi, aqui é a Vicky do Julgando o Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. E é isso, né, gente? Jordan Peele consegue novamente entreter e intrigar o público. Eu tava muito ansiosa, né, pra Nope, ou Não Olhe. E assim, fiquei triste que demorou mais de um mês depois da estreia do filme nos Estados Unidos pra chegar aqui no Brasil, mas ok, finalmente chegou. Eu consegui assistir esse filme ontem e eu tô tipo assim, fervilhando de ideias na cabeça. Esse filme me pegou demais. Foi a primeira vez em anos que eu saí do cinema, né, quando terminou o filme, já querendo assistir uma segunda vez pra poder entender todas as mensagens que estão nesse filme, mas é claro, depois eu saí, eu voltei pra casa, fiquei refletindo, pensando, matutando sobre esse filme e, gente, realmente é muito bom. Eu acho que vai ser um filme super divisivo, de novo, na carreira, né, do Jordan, eu acho. Muita gente não vai entender, mas assim, eu particularmente gostei demais e se tornou um dos meus favoritos desse ano também. Resumindo o que eu senti, enquanto eu tava assistindo, né, Não Olhe, eu juro que eu me senti assistindo um episódio bem longo de Coragem e o Cão Covarde, um episódio de 2 horas. Pode até parecer engraçado, eu nem sei se todos vocês que estão assistindo conhecem, porque é outra geração, né? Coragem e o Cão Covarde era a minha animação favorita do Cartoon Network. Eu ficava, tipo, completamente surtada, eu e meu irmão assistindo, era muito legal. E assim, toda vez que tem essa tema de questões absurdas em rancho relacionado a alienígenas, eu penso automaticamente em Coragem e o Cão Covarde, o que me fez amar ainda mais esse filme, porque essa é a minha animação favorita da infância. Isso vai ser meio polêmico o que eu vou falar, mas todo absurdo que acontece no rancho ali, até com o UFO, me lembrou bem pouquinho até de Bacurau, viu? Mas acho que foi mais por conta da questão do UFO. Só que em Bacurau não é um UFO, né? A gente sabe que é um drone. Todas as referências de filmes foram incríveis. Tem referência a Contatos de Quarto Grau, por exemplo. A gente tem referência a Akira, que eu achei muito demais. Eu adorei, adoro tipo todos os frames de Akira e eu gostei que o Jordan trouxe pra esse filme. A gente tem até referência a sitcoms como o Brady Bunch, por exemplo, que é muito legal, bem antigo. Enfim, tem muitas referências, o que mostra que o Jordan ele tem um repertório enorme. Eu particularmente vejo Nope como um filme que tem várias alegorias, mas a principal que ficou na minha cabeça, como eu falei, pessoalmente, foi a forma em que a indústria do cinema trata seus colaboradores negros. Talvez tenha gente que vai discordar disso, mas eu vou explicar meu ponto pra vocês tentarem entender por que eu tô falando isso. Quem prestou atenção no filme viu a importância que ele dá ao legado de famílias negras que contribuíram para a indústria do cinema, mesmo que essa contribuição seja deixada de lado ou ignorada. A gente tem desde o tataravó, né, da família lá do rancho, que foi uma figura super importante, que aliás existiu de verdade na indústria do cinema, só que ninguém nem lembra dele, todo mundo só lembra do cavalo que apareceu na filmagem, né, que eu vou deixar aqui passando. E é isso, sabe? A gente vê que esse legado ele foi esquecido, então o filme ele conta justamente sobre isso. A primeira filmagem, né, com uma pessoa, né, fazendo alguma coisa foi dessa figura específica histórica, e isso foi esquecido. Como também a gente tem uma fala incrível, né, da Emerald, que é interpretada pela Hilária, né, Keke Palmer, que eu amo demais, fez aniversário essa semana. E a frase dela é: dessa vez eles não vão poder apagar nossa história. Porque a gente sabe que Hollywood fez com os colaboradores e tem feito até hoje, né, com colaboradores negros especificamente. O próprio O.J., né, que é o irmão, né, da Em, interpretado pelo maravilhoso Daniel Kaluuya, ele mesmo está sofrendo esse trauma e ele é tratado como um objeto pela indústria. Ele chega lá com um cavalo e ao invés dos colaboradores sentirem pena ou darem uma mensagem de apoio pra ele, nossa, seu pai morreu? Não, eles, cadê aquele lá, tipo, sabe, que vai trabalhar, o mais velho? Nem sabem o nome do pai dele, sabe? Então isso mostra como eles literalmente só querem a mão de obra do profissional negro ali, eles não querem nem saber o nome. Isso mostra que pra eles o trauma do O.J., né, o trauma de um funcionário negro, eles não estão nem aí.
Mas, aliás, não é só negro, né? E desde quando a indústria do cinema liga pra trauma de qualquer um? Mas o foco do filme é literalmente esse. Eles não deixam, eles sequer deixam o O.J. passar por esse luto, né? Porque eles não querem saber, eles querem alguém ali pra trabalhar com cavalos. O que eu mais amo no terror negro é que, diferente do terror tradicional, a causa do horror, ela não é causada pelos personagens. O que eu quero dizer com isso? No terror tradicional, você vê que as pessoas, elas fazem alguma coisa. Por exemplo, família branca se muda para uma mansão mal assombrada, sabendo do passado estranho que existiu na mansão, né? E mesmo assim eles se mudam, né? Ou um grupo de adolescentes descobre um livro antigo, recita palavras que eles não conhecem e acordam uma criatura milenar que quer, tipo, acabar com todo mundo. Existem esses fatores, tipo, eles foram a causa, os protagonistas no horror tradicional. No horror negro não, no horror negro, os negros, eles sofrem as consequências de coisas que foram causadas por outros. Muito como na vida real, né? Essa é a diferença do terror e horror negro pro terror tradicional. Por isso que eu acho muito legal essa temática e o filme, ele se enquadra justamente nisso, nesse gênero de terror negro que eu gosto bastante. Agora voltando pro filme, eu simplesmente amei. Amei demais, cinematografia impecável, direção também, vocês sabem, eu gosto muito do trabalho do Jordan Peele. Até hoje eu não assisti antes. Por incrível que pareça, eu não assisti antes, preciso assistir, né, o Nós. Mas eu sei que foi um filme divisivo, né, mas de qualquer forma eu gostei muito, muito de Não Olhe. Teve todos os elementos que eu queria ver num filme de terror sobre alienígenas. Nos dias de hoje eu gostei demais de como eles usaram essa questão de mídia, redes sociais, foi muito interessante. O filme ele tem muitas mensagens importantes, algumas que vão ser de fácil entendimento e outras que as pessoas simplesmente não vão entender, talvez porque elas foram jogadas sem um contexto, como a gente vai dizer, regional. Por exemplo, o caso do macaco Gordy, né? Cena de abertura assustadora. Aliás, eu nunca senti tanto medo de um filme de terror como a cena do massacre do macaco, né, gente? Foi assustador. E essa história aconteceu na vida real. Um macaco chamado Travis, né, que é um chimpanzé, foi adotado por uma família. E um dia, assim, ele sempre foi tratado como uma criança da família, com roupa, com comidinha. Até que um dia ele surtou, porque alguém deu um remédio de humano pra ele, ele surtou e ele desfigurou completamente a dona dele. Até a gente vê referência a isso aqui no filme com essa moça da redinha, isso realmente aconteceu com ela na vida real. E realmente a dona dele ficou assim, ó, até como estão mostrando no filme com essa redinha. Assustador. O que mostra? Os humanos têm essa mania de tentar adestrar bichos, né, animais silvestres, selvagens. Isso mostra que, assim, os animais são extremamente imprevisíveis. O macaco não é um bicho de estimação. E isso mostra, né, estão transformando o bicho em objeto. E o filme ele traz justamente esse ponto, a fetichização do animal, a transformação dele em objeto para entretenimento. Isso é feito no filme tanto com o macaco Gordy quanto com os cavalos do rancho. Eu disse que é um caso bem específico, isolado, porque ele ficou muito famoso nos Estados Unidos, passou no noticiário toda hora isso, tinha muita gente que ficou com medo de macaco. Naquela época as pessoas até maltrataram o macaco, né, nos zoológicos lá dos Estados Unidos, o que é um horror. Mas eu não sei se aqui no Brasil foi tanto caso assim, mas lá foi muito bafafá, isso virou um caso super polêmico. E é mais um caso de animal, né? Tipo, isso é praticamente abuso animal. Você não pega um animal silvestre ou selvagem e trata ele como se fosse um bichinho de casa. Você não pode fazer isso. E essa é uma das outras mensagens que o filme traz também. Até mesmo a associação de animais. Os animais que aparecem no filme especificamente, na época dos confederados já dos Estados Unidos, desde que os Estados Unidos Estados Unidos, eles associavam a comunidade negra com esses dois animais específicos do filme. Então é por isso que logo no comecinho eu falei que eu acho que o filme é uma crítica à forma que a indústria trata os seus colaboradores. E claro, eu não gosto de associar pessoas com animais, mas esses dois animais específicos têm uma simbologia muito forte nos Estados Unidos. E eu acho que o Jordan quis colocar isso justamente para cutucar essa ferida. Todas as críticas sociais dentro do filme são extremamente pontuais.
Desde a história da exploração do próprio trauma em troca de dinheiro e fama, como a gente vê outro ator maravilhoso, né, o Steven Yeun fazendo no filme no papel do Jupe, que é o ex-astro mirim, a gente vê ele usando o próprio trauma dele como fonte de renda. Quantas pessoas não fazem isso e já não fizeram até na Oprah? O programa da Oprah é baseado nisso, sabe? É em transformar em espetáculo a vida e a tragédia das pessoas. Os programas de fofoca, eles vivem disso, inclusive. E a gente vê a fofoca sendo mencionada novamente mais pra frente nesse filme, como o motoqueiro do TMZ. Vocês sabem que o TMZ é aquele site de fofocas americano, né? Vocês veem que naquela cena, o motoqueiro tá lá, ele não quer saber da vida dele, ele quer saber do furo, ele quer saber da fofoca. Tal como um abutre, pra ele é mais importante conseguir o furo do que cuidar da própria vida. Você entende? A gente tem outra mensagem dentro desse filme. A gente tem o artista que ele se sacrifica pela própria arte, que é aquele cinegrafista, né, que eles contratam para conseguir a imagem analógica do UFO. O cara literalmente, ele dá a própria vida pela arte. E não é isso que a indústria faz com os artistas, não é isso que Hollywood faz com os artistas. Eles transformam no filme o próprio UFO, o macaco ou os cavalos como isso, um símbolo de entretenimento. Um entretenimento barato. É por isso que eu falei no começo dessa crítica que a indústria, ela trata a comunidade negra dessa forma, como descartável. Você tá aqui só pra entreter, dança pra gente e depois a gente descarta. Claro que Hollywood faz isso com todo mundo, mas o ponto aqui é que todos os filmes do Jordan sempre abordaram essa questão racial, por isso eu tô trazendo essa mesma questão pra cá. Ainda falando sobre o ET, que a gente não sabe se é um UFO, se é um ET, essa história, né? O Jupe, ele acha que ele é um escolhido, e que o UFO não vai fazer nada pra ele porque ele sobreviveu ao ataque do primata, do Gord. Aliás, tem tantas referências na cena do Gord esquisitas que fazem até a gente pensar que tem alguém controlando o macaco, né? Porque a gente percebe que uma hora ele sai daquele transe e ele tenta acordar a menina. Tem alguma coisa estranha, sabe? O sapato flutuando, como se ele estivesse sendo controlado por alguma coisa. Será que ele estava sendo controlado por UFOs? Será que ele estava sendo controlado por pessoas? Ou será que realmente foi o instinto falando? Todos esses três temas a gente vê na reação da criatura ao ser filmada, né? Porque antes ela estava observando os humanos, de repente troca, né? De repente são os humanos observando ela e ela começa a sentir um animal acuado, assim como o Gord, assim como os cavalos também. E o Jupe, ele mostra essa ganância, essa soberba da indústria de achar que ela pode controlar tudo, ela não pode. E o filme, ele reforça o tempo todo de que a gente está lidando com forças ou indivíduos ou animais que a gente não sabe como lidar, que são completamente imprevisíveis. Ainda sobre o filme, segue aquela ideia de que o show tem que continuar, né? O Jupe sofreu um trauma assustador e mesmo assim ele transformou a tragédia da vida dele em entretenimento para ganhar dinheiro. Continuou sorrindo. No programa dele, com o macaco Gord, as pessoas estavam sabendo que elas estavam lidando com um animal completamente arredio e imprevisível. Mesmo assim, todo mundo estava sorrindo, se divertindo, sabe? Aquela história, o show tem que continuar. E por fim, a gente tem aquela vontade que a gente vê, né, do OJ e da Em, de conseguirem honrar o legado do pai deles como colaborador negro, que mesmo após a morte a indústria simplesmente ignorou, sabe? Eles querem homenagear, né, o pai deles dessa forma. Então não é só pela fama e pelo dinheiro, tem esse fator. A gente tem personagens também como, né, o ótimo Brandon Pereira, que tá nesse filme como Angel. Ele é um dos personagens que ele quer revelar a verdade sobre os alienígenas, não por ganho próprio, mas ele quer que mais pessoas saibam para proteger o mundo de uma possível invasão. Mesmo com motivos nobres, isso é um motivo nobre. A gente tem também a parte do motivo nobre da própria família do OJ e da Em também, mas mesmo assim, eles todos, até o Jupe, querem utilizar o UFO para ganho pessoal próprio. Esse é o tema, seja ganho pessoal ou seja ganho social.
todos querem ganhar alguma coisa, todos querem uma fatiazinha daquele espetáculo que é o alienígena. Novamente, gente, é isso que Hollywood faz com seus colaboradores, a ganância. E por que não traduzir a nuvem como a própria indústria cinematográfica? Hollywood. Por que não? Eu vejo muito da nuvem além de um alien. Eu vejo ela como uma coisa que consome tudo, assim como o alienígena. Porque se você for pensar, Hollywood, ela suga tudo que ela vê pela frente. Ela suga até a alma dos seus colaboradores. E quando ela, tipo, não quer mais saber deles, ela joga fora. A gente vê essa cena até acontecendo quando o UFO tá passando das primeiras vezes e a gente vê as coisas caindo, os objetos caindo. Então, ou seja, ele chupou até o osso das pessoas e simplesmente descartou depois o que não precisava mais. Ele pegou o que ele precisava, que era a carne das pessoas, dos seres vivos que ele estava pegando. O que era objeto inanimado, tipo, sei lá, uma garrafa, essas coisas, ele jogava fora. E não é isso que a indústria faz? Novamente eu reforço, para mim o Nope é uma mensagem de crítica à indústria do espetáculo, né? E a essa indústria em geral do cinema, de entretenimento em geral. Eu vejo a nuvem como a indústria, comendo tudo que ela vê pela frente e jogando fora o que não basta mais. Não fizeram isso com o tataravô do O.J. também? Não usaram ele para fazer a primeira filmagem e depois esqueceram do legado dele? Jogaram fora? Só lembraram que era o cara andando do cavalo? Então, tipo, esse é uma das mensagens do filme. Sempre vai ter uma coisa nova para a indústria. Assim como pro alienígena, né, que a gente vai chamar de jaqueta jeans, sempre vai ter uma coisa nova para ele comer. Ele sempre vai, né, se ele não tivesse ali no rancho, ele ia para qualquer outro lugar, mas ele precisava consumir. E é isso que a indústria faz, ela precisa desse conteúdo. A mensagem final do filme ela é extremamente poderosa. Ela mostra pra gente que a única pessoa no mundo a ter um registro de um alienígena é uma mulher negra, uma pessoa negra. Que seja, ela é a única que tem essa imagem clara de um extraterrestre. E essa é a questão, ninguém vai poder tirar isso dela. Ela conseguiu essa imagem. O filme também dá uma criticada em meios digitais, né? Tipo de celular, essas coisas. Sem internet, sem tecnologia, tudo se perde. Mas o analógico tá ali. Ele tá ali, né? Filmando, ele tá tirando a foto. E não importa, você pode ter 1000 fotos. Mas se a nuvem cai, o sistema, por exemplo, de uma nuvem, ou você não tem internet, você perde todas essas fotos. Uma foto analógica é uma coisa viva, fixa na sua mão. E isso ninguém vai poder tirar dela. Podem até tentar roubar, mas isso é dela. Ela conseguiu essa imagem. E essa é a mensagem do filme, porque foi aquela mensagem que ela falou no começo, dessa vez ninguém vai poder tirar isso da gente, ninguém vai poder apagar a nossa história, ninguém vai poder apagar o feito dela, porque é só dela. E eu acho que por mais que o filme ele tenha essa resolução que é meio assim, meio bizarra, todo mundo foi embora, mas ainda assim a personagem, né, que é a Em, conseguiu triunfar, ela conseguiu o que ela queria, ela honrou a memória e ela foi aquela pessoa que tem a prova viva, a única pessoa do mundo que tem a prova viva de que o extraterrestre realmente existia. Eu recomendo demais que você assista esse filme mais de uma vez. Se você já assistiu, coloca aqui nos comentários o que você achou. Eu amei demais. E enfim, a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!